No sé si me escuchan. Sí. Menos mal que traje este. Bueno, buenos días. Damos inicio al simposio número 28. Imaginarios de lo contemporáneo, literatura y artes de la imagen en Latinoamérica. Estoy acompañada por mi co-coordinador, el doctor Jorge Wolf, de la Universidad de Santa Catarina, y más allá el doctor Pedro Brum, de la Universidad de Santa María, que han llegado recién de Brasil. Cuando planteamos este simposio, había un interés, además de presentarnos en el CELEIS, que era conciliar exposiciones de equipos de investigación que forman parte del núcleo disciplinario de la UGM, Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura. Es un grupo muy vital, un equipo muy interesante, y hoy lo van a poder comprobar en las presentaciones que a continuación realizaremos. Hubo un pequeño cambio en el programa. Nuestra apertura iba a ser con la presentación de un lujo, el escritor Pablo Montoya, que es invitado del CELEIS, y aceptó abrir nuestro simposio, pero él va a exponer a las 11:30. Nos pareció mejor, debido a que es muy temprano, todavía no hay demasiada gente conectada y la idea es que lo aprovechen más allá de las grabaciones que se realicen. Así que ese es el pequeño cambio en relación con el cronograma de lecturas. Creo que, si estás de acuerdo, Jorge, podemos empezar el simposio. La primera expositora es Luciana Racier, de la Universidad Federal de San Carlos de Brasil, Santa Catarina de Brasil, con Imaginarios Contemporáneos, un mosaico de Brasil y de intertextos, en Nos, de Salim Miguel. Luciana está ya conectada de modo virtual, así que le damos la bienvenida y esperamos verla. Sim, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, confirmo. Sí, sí, Estão me sí. ouvindo? Sim? Sí, estamos viendo. Certo. Estão me vendo também? Não? No, ahora sí, ahora sí. Sim, tá bem. Muito obrigada, bom dia a todos. Buen día. Gostaria de agradecer a acolhida aqui no seminário, gostaria também de dar os parabéns aos organizadores. Eu estou com um pequeno problema para compartilhar o material que eu preparei, então eu creio que eu vou apresentar sem compartilhá-lo, para não perdermos tempo, pode ser? É possível? Sim, tudo bem, tudo bem. Sim? Ok, então peço desculpas. Eu gostaria de compartilhar com vocês a reflexão sobre um livro de um escritor catarinense, Salim Miguel. É um escritor que eu estudo há bastante tempo e fiquei muito contente com a proposta do simpósio, porque é sempre um exercício intelectual nós olharmos o nosso objeto de estudo a partir de uma outra perspectiva. E a proposta do simpósio de imaginários contemporâneos me permitiu, então, enxergar outras coisas nesta obra que eu já estudo há algum tempo. O escritor brasileiro, Salim Miguel, ele é multifunção. Ele nasceu no Líbano, nos anos 20, faleceu no Brasil
em 2016, e foi um agente cultural aqui da região de Santa Catarina, no sul do Brasil. Nos anos 40, 50, ele participou de um grupo chamado o Círculo de Arte Moderna de Santa Catarina, que revolucionou o panorama cultural aqui da região, na literatura, na música, no cinema, no teatro, nas artes plásticas. E o Salim Miguel foi um dos principais participantes, um dos expoentes nesse grupo. O livro que eu analiso se intitula Nós, e ele é uma novela policial. O Salim Miguel, ao longo da sua obra, publicou mais de 30 livros, romances, contos, crítica literária, mas apenas 2 novelas policiais. E esta novela policial, que se intitula Nós, com uma ambiguidade no título, porque esse nós pode ser nosotros e pode ser os nós, los nodos de la trama. Essa novela policial foi a última obra que ele publicou, já com 91 anos. E é uma pena que eu não tenha conseguido compartilhar a tela rapidamente com vocês, porque, inclusive, o paratexto, a capa da obra, joga com essa ambiguidade do nós. Né? Os nós, o conjunto de personagens, e os nós da trama. Bom, dentro da perspectiva desse colóquio, deste simpósio, o que me interessou nessa narrativa? Me interessou o mosaico do Brasil feito, composto através das personagens. Porque há poucas personagens, é uma narrativa de 80 páginas, e cada personagem vem de uma região diversa do Brasil. Todas as personagens convergem para a capital federal, Brasília. Em Brasília há um crime. E o crime é o mote, é o motor da narrativa. Cada personagem traz o imaginário da sua região e cada personagem traz no seu percurso denúncias de questões sociais e culturais. A violência à mulher, a corrupção na política, a fragilidade jurídica das pessoas de baixa renda, de situação econômica vulnerável, e traz também o imaginário cultural da região. Outra questão importante é que todos os personagens têm alguma ligação com literatura. Ou eles leem, ou trabalham em livraria, e há alguns personagens que leem justamente histórias policiais. Então, há um intertexto que é tramado entre a tradição literária do gênero policial e a própria narrativa policial. Então, essa narrativa, que é extremamente fragmentada na sua estrutura, ela dialoga, ela problematiza e ela renova o gênero policial. Nesse sentido, então, eu vejo a proposta do simpósio de pensarmos o contemporâneo com esse deslocamento do seu tempo, né? Através desse diálogo com a tradição literária, a narrativa cria esse deslocamento. E ela cria esse deslocamento temporal, que lhe daria, portanto, o caráter de contemporaneidade, trazendo como personagem o primeiro personagem de narrativas policiais da literatura, que é Auguste Dupin, que é o personagem criado por Edgar Allan Poe, o qual serviu de inspiração depois para Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes. Então, essa narrativa, ela se estrutura por capítulos,
cada capítulo apresenta um personagem. Os personagens não têm nomes, eles são designados pelos pronomes pessoais, eu, tu, ela, ele, nós. E no capítulo final, o eu, que é o autor narrador, reúne todos esses personagens para tentar interrogá-los, para desvendar, elucidar o crime que aconteceu em Brasília. Há uma peculiaridade. O leitor já sabe desde o início quem é o assassino. Nessa narrativa, o mistério é quem é a vítima. Há toda uma ambiguidade sobre ela. Ela é um assassinato feito por um assassino profissional, então há uma comanda para esse assassinato. E a questão é, será que ela, que é assassinada, é ela que deveria ser assassinada? Então há toda essa ambiguidade, e no capítulo final, os personagens são reunidos pelo eu narrador, e o eu narrador começa a dialogar com Auguste Dupin, ou seja, com o personagem do século XIX. E Auguste Dupin reivindica o seu lugar de fala, se reivindica um personagem do Edgar Allan Poe. Então, fica esse anacronismo, né, fica proposto ao leitor. Como pode o personagem narrador estar conversando com o personagem do século XIX? E é aí que toda essa ambiguidade da narrativa vai sendo revelada por pequenas pistas neste capítulo, quando finalmente se vai compreender que esse diálogo entre o eu, narrador, que é finalmente o autor, porque há um manuscrito com essa história, e esse manuscrito é entregue ao Auguste Dupin para que ele desvende o crime. Quem é a vítima? Quem é ela? E Auguste Dupin se declara incapaz de desvendar esse mistério. Ele que é o detetive dos detetives. E ele decreta que o culpado é o autor. E a partir desta frase, o culpado é o autor, por uma série de pequenas, sutis pistas inseridas no texto, finalmente nós compreendemos que não se trata da narrativa de um crime. Se trata de uma narrativa que conta a tentativa da criação literária de uma narrativa policial. E, portanto, não se desvenda o crime e o culpado é o autor, porque a narrativa não foi completada. Há personagens, mas a trama não está completa. A trama está fragmentada. Então, a partir desta frase, o culpado é o autor, se compreende esse anacronismo, e lendo mais detalhadamente este capítulo em que o autor conversa com Auguste Dupin, também se nota que é num final de tarde, em que ele, após várias tentativas, está confuso e está tomando uma cachaçinha, enquanto o Auguste Dupin vai tomar um bourbon. Então se compreende que o que temos, na verdade, é essa confusão do processo literário, do processo de criação literária, ainda não resolvida, e é por isso que o crime, ou seja, que os nós do conjunto de personagens, não podem ser esclarecidos, porque o fragmento, a lacuna, a incompletude é a base do texto que é proposto ao autor. Eu não quero me estender muito, peço desculpas por não ter conseguido mostrar rapidamente aqui compartilhando os slides, fico à disposição para perguntas, e novamente
resumo que, a partir da proposta do simpósio, o que eu encontrei na narrativa é um mosaico de excluídos que trazem imaginários culturais de diversas regiões do Brasil, com relações fluídas, relações líquidas, né, da contemporaneidade, dentro de uma narrativa que faz esse deslocamento de sair do seu tempo, de se colocar como leitora da tradição literária com a qual ela dialoga e a qual também tenha ficado claro, apesar de eu não ter mostrado os diapositivos. Agradeço a atenção. Bueno, muchísimas gracias por la lectura. Ahora debería leer Amanda Oliveira de la Universidad Federal de Santa María. Seguimos direto ou alguma consideração? Aí tem? No, después de que termine la tanda. Sí. Sí, perdón. Amanda Oliveira de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. ¿Está conectada? Amanda. Sí. Apuntes Hoy. sobre el luto en el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez. Voy a pedir disculpas en relación con este tipo de cortes que se realizan y de preguntas que nos hacemos con las personas que están manejando todo el streaming, pero la bimodalidad a veces nos obliga a esto. Nosotros perdemos conexión con los expositores, es decir, los están viendo quienes están en pantalla atrás. Nosotros no, y dependemos de ellos. Recién los vemos cuando aparecen, como el caso de Amanda. Buen día, Amanda. ¿Cómo estás? Bueno, te escuchamos. Te escuchamos. Bienvenida. Gracias. Posso apresentar? Sí, ya podés empezar. Ok, perfeito. Bom, eu cheguei a gravar o vídeo, mas acho que é mais fácil, acredito eu que não vamos ter problemas de comunicação aqui. Então, bom dia a todos, bom dia Mônica, bom dia Jorge, bom dia Pedro, Luciana, Renata. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente. Eu não vou conseguir também aqui agora, tive problemas com o link, então eu vou comentar sobre uma pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre essas questões do luto, né? E aí pensar um pouco nas questões do luto nesse romance En el tiempo de las mariposas, da Julia Álvarez, que tem, né, um mote que eu dividiria assim, em três elementos, né, em três tópicos de discussão. O livro acaba, claro, né, vou pedir licença, vou tentar falar para os meus colegas de língua espanhola, para os meus colegas de língua portuguesa, então acho que eu vou começar a apresentação em espanhol e termino em português, para que todo mundo se sinta contemplado, né? Bueno, la idea de mi ponencia es comentar un poco sobre esta idea de luto y de luto colectivo en el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez. Yo tengo como análisis 3 puntos de discusión, que sería la idea de la escritura, la idea de la memoria y por estos 2 puntos, yo hago entonces la interconexión con la idea de luto. La idea de la escrita, ¿no? Este libro es organizado de manera a tener básicamente 4 voces narrativas. Yo tengo la voz de Dedé, la hermana que está viva, ¿no? Que está viva para contar la historia de las otras hermanas que son asesinadas, y es un discurso oral, dicho, recitado, en fin, una charla
entre ella y la periodista que imaginamos ser la narradora de la historia, o por lo menos la que construye la historia, que entendemos que sería Julia Álvarez. Entonces la escrita es dividida, la escrita de la obra es dividida en 3 momentos, de 38 a 46, donde están los diarios de las hermanas que no están más vivas para contar su historia, y este relato oral de la hermana que sobrevivió. Entonces, de 38 a 46, tenemos el registro de la niñez hasta la vida adulta. De 48 a 59 es lo que llamo la organización revolucionaria, donde ellas tienen esta experiencia de estar en la militancia, de estar en el proceso revolucionario, de estar engajadas políticamente. Y 1960, que es el año de la prisión de ellas, de Patria, Minerva y María Teresa, es la prisión de ellas, es la prisión de los maridos y el asesinato que ocurre el 25 de noviembre de aquel año. Lo que es importante, ¿no? Estos relatos que son ficticios, ¿no? Estos registros de diarios que son ficticios, van siendo contados a lo largo de la narrativa por las 3 hermanas, Patria, Minerva y María Teresa. Y cada uno de estos diarios es una manera de que el lector conozca a estas mujeres, ¿no? Y claro, hay este cuarto discurso, que sería un discurso oral de esta hermana que sobrevive para contar esta narrativa. Y es un discurso oral justamente por esta relación de no registro escrito, porque es como si la escritura fuera la de las que ya no están más aquí y el discurso oral es de la que sobrevive. La idea de la obra es muy interesante porque se construye a partir de estos años la memoria, no solo de estas mujeres, pero también la memoria de la República Dominicana. Incluso hay un otro libro, o sea, el tema de las hermanas Mirabal no es algo inédito de Julia Álvarez, porque hay, por ejemplo, una gran obra que conocemos, quizás sea más conocida que Julia Álvarez, que sería La fiesta del chivo, de Vargas Llosa. Y en Vargas Llosa, la lucha revolucionaria empieza efectivamente en la obra justamente después de la muerte de las hermanas, porque a los hombres les parece que, bueno, si ni nuestras mujeres están seguras, nadie está seguro, entonces tenemos que ir a la lucha. Entonces, las hermanas Mirabal es un símbolo de lucha revolucionaria y para la República Dominicana, después para Latinoamérica como un todo, porque la fecha del Día de la Violencia contra la Mujer es el 25 de noviembre en América Latina. Y la idea de la obra es entonces, a partir de estos diarios, o sea, a partir de esta escritura, se pasa a un consciente colectivo, se pasa a una memoria, a una construcción de una memoria. A partir de un discurso en diario, pero principalmente a partir de un discurso personal de 4 mujeres, tornar entonces un consciente colectivo, un discurso colectivo y principalmente una memoria colectiva. Y de una manera general, la idea del luto surge, por lo menos para mí, a partir de este periodo de pandemia, ¿no? Justamente porque en este periodo de pandemia nos damos cuenta de 2 maneras, de 2 cosas. La primera es que somos finitos, porque a veces nos parece que vivimos como si fuéramos inmortales. Entonces, creo que el primer shock que nos da es justamente esta idea de que somos finitos, que vamos a morir y principalmente que vamos a perder personas queridas que amamos a nuestro alrededor, ¿no? Si no morimos, vamos a perder alguna persona.
Y esta idea en la pandemia justamente se torna un consciente colectivo de que el luto, el dolor de la pérdida, se torna cada vez más actuante. Y principalmente pensamos entonces en nuestros registros, en esta tendencia de la escritura siendo una memoria que torna viva la persona que se va. Entonces, aquí estoy un poco basada en la idea de Barthes, en Diario de Luto, cuando él dice, cito, escrever para recordar, não para me recordar, mas para combater o dilaceramento do esquecimento. Então, vamos a perceber que a propuesta de la escritura, como decía, por ejemplo, Héctor Abad en El olvido que seremos, va justamente a construir, se construye la historia, se construye la biografía, se construye el registro escrito simplemente para que no se olvide, para que se pone ahí una extensión de la memoria, por lo menos a aquellos que lo leen o que sienten o que son familiares. O sea, el discurso escrito puede postergar un poco más esta memoria de quien se va. Por lo menos una extensión de la memoria, no solo para aquellos que son familiares, amigos o personas próximas, pero principalmente la escritura como una tentativa de postergar este olvido. Entonces, en este sentido, Dedé Mirabal, la hermana que sobrevive, para contar la historia de las hermanas asesinadas, se pone ahí como un proceso de contar esta narrativa, contar esta historia, contar esta violencia, recontar todos los años, como dice, ¿no? Todos los años es buscada para contar la historia de las hermanas, entrevistas, etc. Ella se pone como la que sobrevivió para narrar la historia, como dice en el texto de Julia Álvarez, ¿no? Entonces, su proceso de luto se pone ahí como un proceso de memoria, de conciencia colectiva, pero principalmente también de postergación de esta historia, de esta memoria de las hermanas, que tiene un factor emocional, pero también se pone ahí como un factor de lucha revolucionaria para la independencia de un país hispanoamericano o latinoamericano que se pone ahí dentro de un régimen dictatorial. De una manera general es esto que me gustaría pasar. No quiero también poner ahí tanto tiempo y no quiero pasar del tiempo de la comunicación. Me quedo a la disposición para diálogos y bueno, les invito a leer el texto cuando salga ahí las publicaciones. Muchísimas gracias y gracias una vez más por estar aquí con los colegas. Escuchando. ¿Nos escuchás, Ebert? Sí, estoy aquí. Estaba esperando. Estoy bien, estamos viéndote perfectamente en la pantalla grande. Estás, todos te están viendo aquí. Así que podés empezar. Buenos días para todos. La alegría de estar, pese a hacerlo de manera virtual esta vez. Buen día también para todos mis compañeros del núcleo. Y bueno, yo voy a tratar de acotar el tiempo, si no me avisan. Voy a hablar sobre las distintas dimensiones en la escritura de Mario Lebrero. Solamente quiero empezar con un epígrafe que él
dejó en el volumen, en el libro Diario de un canalla. Dice así: no estoy escribiendo para ningún lector, ni siquiera para leerme yo. Escribo para escribirme yo. Es un acto de autoconstrucción. Aquí me estoy recuperando, aquí estoy luchando por rescatar pedazos de mí mismo que han quedado adheridos a mesas de operación, a ciertas mujeres, a ciertas ciudades, a las descascaradas y maculentas paredes de mi apartamento montevideano, que ya no volveré a ver, a ciertos paisajes, a ciertas presencias. Sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr. No me fastidien con el estilo ni con la estructura. Esto no es una novela, carajo, me estoy jugando la vida. Mario Lebrero, Diario de un canalla. Yo quiero empezar recordando que Lebrero ha declarado más de una vez su resistencia a la identificación con una literatura de lo fantástico. Lo ha hecho en distintas entrevistas, lo ha hecho con quienes lo conocimos, incluso entre otros a Hugo Verani le contesta: no me convences, ni siquiera entiendo bien qué me querés decir, atino apenas a responder que lo habitual suele ser insólito, apenas uno se detenga un momento a prestarle atención, etcétera. Es decir, esto, más allá de que se trata de una autolectura de autor, la firma no nos es indiferente, y la insistencia del Lebrero en todo ello, en una resistencia de lo fantástico, abre otras dimensiones, justamente. En ese sentido, Lebrero estaba viendo y concibiendo la pluridimensionalidad de lo real y no unos modos de entender la ficción. No, su tema no son los modos miméticos y la relación con una idea de la realidad ligada a la literatura. De hecho, la propia categoría general de ficción termina por resultarle bastante ajena. Esto lo lleva a rechazar un fantástico literario, que además, si se le impone como homólogo de una fenomenalidad real, efectivamente fantástica, no hace más que duplicar el problema. No importa cuál pueda ser el concepto de fantástico al que apelemos nosotros, si ligado a un espacio de duda continua entre dos extremos asertivos, si como vivencia de lo anormal o como problemático, de Barrenechea, si como conflicto entre lo imposible y lo posible, etcétera, etcétera. Si como el entramado de isotopías transgresoras en el orden de los proyectos. No importa. No importa porque Lebrero está en las lindes de esa categorización de distintas ideas de lo fantástico, que van desde Todorov, a Rosalba Campra, pasando por Barrenechea, Roger Bosetó, David Roacer. Pensar el Lebrero por fuera de una perspectiva así supone disponer una suspensión de fenómenos que sobrepasan ciertas ideas consensuadas de normalidad, de cuya relación conflictiva dependería eso que llamamos narrativa fantástica, pero cuya excepcionalidad obedece, según él mismo quería, a leyes de este mundo, por más que parezca que no rigen. Me refiero al campo de la parapsicología, del cual es un autor de un manual de parapsicología, con sus prestigios y desprestigios frente a determinados paradigmas de lo científico, que en el mismo Lebrero terminan por resolverse como teoría y práctica de cognición, que se acepta en el interior de una ciencia del inconsciente que habita los límites, entre otras cosas, del psicoanálisis. Estos incluyen, por cierto, esa relevante disidencia, como la de Carl Gustav Jung, sobre lo que Lebrero se interesó sobremanera, estudió e incluso practicó. Por eso no es un asunto lateral que se considere el manual de parapsicología, que escribió y vio publicado en 1979, como un trabajo desde el cual leer los mundos ficcionales de su narrativa en consonancia con su peleada ajenidad con lo fantástico. Por esa razón comparto afirmaciones como la de Blas de Rivadeneira, para quien en la relación del Lebrero con los fenómenos parapsicológicos o paranormales se encuentran muchas de las claves de su literatura. En buena medida, este paradigma místico, como lo ha llamado la rosarina Luciana Martínez, echa por tierra, digámoslo entonces, en paridad, el paradigma de lo fantástico, al tiempo que convierte el saber parapsicológico en una segura beta genealógica para nosotros. El manual de parapsicología, que tuvo por fuentes explícitas a otros libros y manuales, como los de Óscar Quevedo, y a las propias prácticas de un Jorge Barlota, es decir, Mario Lebrero, con su nombre civil, devenido en dispositivo conceptual desde el que se suprime la literatura no realista como categoría de poder teórico, fue escrito por encargo
a quien había sido paciente de una terapia parapsicológica, es decir, Mario Lebrero. Para Lebrero, la parapsicología no es una manifestación de la mística en el sentido más tradicional, obvio, aunque sí la entendemos en términos de una búsqueda de lo que él fue llamando hasta en su último libro, El Espíritu, con mayúsculas. Cuando digo su último libro me refiero a la novela Luminosa, pero también también a volúmenes como novelas más breves, como El alma de Gardel. La parapsicología, como expuse años atrás en otro trabajo, es aquella extensión o divergencia del campo del psicoanálisis para el Lebrero, ya anunciada por Freud en 1921 en una carta dirigida a Harrington, frase que Lebrero colocó como epígrafe de la novela Fauna, publicada en 1987 en Ediciones de la Flor, en Buenos Aires. El epígrafe es el siguiente, y es de Freud: si volviera a vivir, me dedicaría a la investigación parapsicológica y no al psicoanálisis. El tema del laberinto. El laberinto en todas sus formas físicas, intangibles y simbólicas es uno de los volúmenes de sentido más desafiantes de la narrativa del Lebrero. Toda su obra es atravesada por lo que aquí quiero llamar formaciones y transformaciones laberínticas, que van desde las figuras de los lugares hasta las formas de la narración. El laberinto identificado como símbolo puede ser comprendido con una riqueza que resulta inagotable. Lebrero estaba muy interesado en Jung, particularmente si quisiéramos tomar en cuenta que se trata de un arquetipo de lo inconsciente colectivo. Aunque no voy a dirigirme en la estela de estos planteos jungianos, debo dejar constancia de esa relevancia que tuvo para él, incluso algunas veces que he tenido la ocasión de conversar con él, hacia el año 90, era uno de sus temas, es decir, todo lo que tuviera que ver con lo parapsicológico y lo paranormal para él era una extensión científica. Esto era muy interesante porque de alguna manera ilumina lo que se ha llamado la trilogía involuntaria, ¿no? Las novelas La ciudad, El lugar y París, así como otras que vendrían después. Y sus volúmenes de cuentos, como sobre todo ese volumen en cierto modo inicial, que es La máquina de pensar en Gladys. En general, en la propia conversación, así como en los textos llamados de no ficción, Lebrero es laberíntico, es ligeramente arborescente, pero nunca olvida las ramas que extendió en algún momento. Vuelve a ellas y luego, en una suerte de rizoma, nos va extendiendo cada vez más y forma un cuerpo que no era predecible al principio. Hace unos años yo abordé el motivo de la casa, la cuestión, el motivo de la casa que es propio de la literatura fantástica, pero en clave Lebrero, sobre todo en la novela Desplazamiento, que terminó de escribir en 1984 y publicó en 1987. Este motivo de la casa posee numerosas manifestaciones y variantes que no voy a nombrar acá, a tal punto que conviene constatar que se va dando desde sus primeros tiempos, cobrando una energía cada vez más intensa en los años 80. Así las casas que, en el caso solo de Lebrero, que se derrumban en los dos textos que abren y cierran La máquina de pensar en Gladys, cuentos como El sótano, cuentos como La casa abandonada, la casa del protagonista y el salto del mismo edificio laberíntico en la novela El lugar, en el cuento Noveno piso, de Espacios libres, en el cuento Irrupciones de este mismo volumen, o en la novela precisamente titulada Desplazamientos, que para él era la que más quería, de alguna manera. No hay que olvidar que incluso su propio título tiene que ver con una categoría freudiana. En esta novela de las puertas se abren un espacio que disuelve las relaciones realistas y dan lugar a una dimensión en la que el personaje se ve completamente amenazado por un intenso desconocimiento de sí, en la misma medida en que hace un esfuerzo vertiginoso por reconocerse y encontrarse. Una resolución de moverse dentro de un espacio hostil, rasgo distintivo de buena parte de su narrativa. Las casas y edificios están llenos de pasajes y conductos que terminan por identificar el llamado motivo de la casa, tan seguido por Bachelard, en un símbolo de la interioridad del ser, tal como lo veía Lebrero y tal prácticamente como una paráfrasis de Bachelard. Y esto en relación con el tema del viaje y la búsqueda, vale decir, del desplazamiento. No obstante, ese motivo y su figuración, la casa encantada, la casa maldita, la casa oscura, siniestra, es decir, que tiene una larga tradición también latinoamericana, solo basta recordar Casa Tomás, etc.
El lebrero es indisociable de una prolongación laberíntica. De hecho, las casas lebrerianas y otros edificios, como el de los Cuentos Noveno Piso, o el lugar que ya nombré, y otras también citadas, y otras citables que no tomo ahora por razones del tiempo, contienen al laberinto en su figuración material, potencial y desplegada. Se trata de lugares físicos aparentemente limitados dentro de los que se produce la irrupción de un ominoso espacio más amplio, incalculable, un estiramiento insospechado con nuevos pasajes y pasadizos o conductos de destino incierto. Pero asimismo hay espacios más dilatados en que el laberinto se extiende a dimensiones de una ciudad, como en la novela titulada La ciudad, la primera. Los laberintos del lebrero no son juegos de ingenio, no son como los juegos que el mismo lebrero elaboraba para publicaciones de entretenimiento en la guía del ocio para sobrevivir, sino que resultaban más bien construcciones sin idea de salida ni de llegada. No son la instancia de un proyecto, sino una conjugación de búsqueda, extravío y angustia. Así ocurre en el famoso cuento La calle de los mendigos, que parece tomar una dirección delirante. El protagonista, que intenta desarmar un encendedor de tamaño normal, termina por internarse dentro de ese encendedor que crece hasta dimensiones incalculadas, en el mecanismo laberíntico de la pequeña máquina, y pasa a ocupar más de la mitad del espacio de la habitación. Incluso utiliza la palabra laberinto el propio narrador. Para llegar al otro lado, luego de atravesar un conducto rectilíneo, el personaje debe ingresar en nuevos conductos que convergen en otros y no prometen salida alguna, aunque lo tientan, hasta que emprende la travesía que lo lleva, aceptando un verosímil delirante, a la calle de los mendigos. El itinerario de los personajes de Mario Lebrero, que siempre se están moviendo en busca de algo que no parecen saber muy bien qué es, y cuyo primer paso puede identificarse como búsqueda en el orden de los trivial, pueden estar los personajes buscando cigarros, fósforos, una puerta para salir o para entrar, conduce a otra cosa. Aventuras, recorridos que exceden completamente esa trivialidad inicial o detonante, como si la misma se hubiera generado a partir de un estado condensatorio de la manifestación inconsciente. Al revés que La casa de Asterión, de Borges, en que Asterión espera y el laberinto es un medio para llegar a ese desenlace, aquí no se presume nada de ello. Sea en el lugar, sea en el sótano, sean cuentos como los que cité, sean un cuento justamente titulado Los laberintos, de 1980. No hay un espacio que posea determinaciones definidas. Por ejemplo, como en la casa de Asterión, supongamos, ¿no? Al final del corredor hay un minotauro, sino una construcción indeterminada para un devenir errático de los personajes y de la narración. Los laberintos, como el viaje y los que viajan, no son consistentes, al tiempo que exponen un progresivo deterioro material, como si los constantes desplazamientos físicos de los personajes y de los espacios, que sufren su factualidad pesadillesca, aseguraran una historia condensada, aunque bajo sospecha de su propia impostación. Así, el blindaje de esa condensación se va agrietando cada vez más, quizás como las paredes de casas y edificios, rajando el sentido de continuación trivializada de un viajero que busca. La cuestión del viaje es tan dramática como veladora y reveladora. Cargar el peso de un problema a un lugar más aceptable se le va volviendo un trasiego sin resolución, como en el cuento Los muertos, en que la profusión de desplazamientos asociativos del protagonista colindan con el desequilibrio mental. Quiero decir que el desplazamiento freudiano ya no funciona siquiera como una cadena protectora para los protagonistas, que en general están devenidos en narradores autodiegéticos. Yo creo que Lebrero emplea todo el tiempo categorías psicoanalíticas para sus creaciones, pero su escritura revela que las mismas no preservan de modo estable el contenido latente del inconsciente, sino que son sometidas a una suerte de análisis por saturación narrativa que lo ponen en situación de evidencia y de intemperie. Estos empleos conceptuales no son algo con lo que nosotros resolvemos explicar al Lebrero, obviamente. Es algo con lo que el Lebrero procura explicarse. Su autoexégesis pasa por ahí y al mismo tiempo es inestable. Al tiempo que esa explicación se configura en un plano de ficción a partir de la energía creadora. Todo el tema, no obstante, de las llamadas escrituras del yo, con la que se ha enfocado al Lebrero, no siempre bien, por lo menos en Uruguay, responde estrictamente a un cambio de género o de posición enunciativa. Es un camino que en cierto momento se abre como laberinto también, pero con un estatuto que parece desplazar a la ficción hacia un punto que podríamos llamar residual. Bajo la máscara de la fictividad de un yo, la ficción reaparece.
Novelas como La ciudad, París, El lugar, El alma de Gardel, Desplazamiento, Fauna, no son ficciones literarias estabilizadas por regulaciones estatutarias en las que podamos decir hay una conformidad con el estatuto de la ficción, más o menos firme. Su diferencia, por ejemplo, con narraciones como textos que engloban mini narraciones y extensos pasajes en los que no hay narración, como el diario El discurso vacío, Diario de un canalla, o la parte de la novela Luminosa, sobre todo el Diario de la Beca, abona la repetida idea de esta distancia, a veces taxonómicas, entre novelas que producen mundos ficcionales y textos identificados con las denominadas escrituras que se han dado a llamar del yo, que no es más que escrituras del sí mismo en las que el estatuto ficcional estaría expulsado de antemano. Pues bien, en Lebrero eso no funciona. Un enfoque que no considere que el estatuto ficcional se integra y desintegra tanto en los cuentos y novelas como en los escritos autobiográficos y en los diarios, esteriliza el problema de la ficción, ya que los textos de Mario Lebrero la sostienen en una dimensión y la refutan en otra. Pensar los problemas de lo fantástico, por ejemplo, con los que empecé, de las figuraciones insólitas y de las mimesis no realistas en general, supone en Lebrero otra política de la literatura, en la que saberes y prácticas parapsicológicas dan lugar a laberintos en múltiples planos que hacen naturalmente a lo pluridimensional y que justamente desestabilizan la idea de ficción como construcción semiótica. Lo parapsicológico es un saber que mina la ficción fantástica, tanto como fantástica como ficción, devolviéndola a la condición de género, mientras que los textos no ficcionales, los diarios, los escritos, pasajes de memoria, resultan atravesados por una trama en la que el yo ingresa, muchas veces a su pesar, en una dimensión aparentemente ficcional, que por ello emplea y niega a la vez, dimensión con la que, paradójicamente, ese yo que siempre se busca, consigue contarse. Voy a cerrar aquí con un pasaje del propio Lebrero, que ha escrito justamente en uno de los textos que se suele entender que no son textos ficcionales y sobre los que conozco parte de su génesis, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en este momento, tengo una carta inédita también. Dice así, me refiero a El discurso vacío de 1996, y con esto cierro. Si escribo es para recordar, para despertar el alma dormida, avivar el seso y descubrir sus caminos secretos. Mis narraciones son en su mayoría trozos de la memoria del alma y no invenciones, que quiero subrayar. El alma tiene su propia percepción y en esas viven cosas de nuestra vigilia, pero también cosas particulares y exclusivas de él, pues participa de un conocimiento universal de orden superior al cual nuestra conciencia no tiene acceso en forma directa. De modo que la visión del alma, de las cosas que suceden dentro y fuera de nosotros, es, subrayo, mucho más completa de lo que puede percibir el yo, tan estrecho y tan limitado. Bueno, gracias. Quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Bueno, gracias, Ebert. Perdón. Gracias a usted. Con Jorge pensamos tiradas de 3 exposiciones a los efectos de establecer ciertos comentarios y abrir la posibilidad de preguntas. Así que Jorge quería plantear algunas líneas que le interesaron y después estamos abiertos a preguntas de los que están participando como público. Bueno, buen día. Yo haría una sola pregunta para respecto de las 3 presentaciones y respecto del estatuto de la novela hoy, y pensando en la frase con que empezó Ebert, una cita del Lebrero, que esto no es una novela. Y
entonces, para Luciana, para Amanda, para Herbert, les preguntaría qué novelas son. Nos, El tiempo de las mariposas y, en fin, Lebrero, sus diarios, su novela luminosa. Yo sé que no hay una respuesta sola para esa pregunta, pero pensar el género novela hoy, en nuestro momento, en relación con la tradición literaria y también con las catástrofes del presente. Bien, no sé quiénes de los tres expositores quiere contestar primero. Herbert, Luciana, Amanda. Herbert. ¿Puedo romper el silencio? Perfecto. ¿Puedo romper perfecto. un poco el silencio? Saludo a Yoka. Bien, aprovecho. Allí lo he visto. Y le agradezco por hacerme una pregunta que no puedo contestar. Que no puedo contestar claramente. Y que tiene que ver justamente, porque es una buena pregunta, que tiene que ver con el hecho de que el Lebrero, el estatuto de la ficción novelesca y el estatuto de la ficción que atraviesa otras formas del relato, está socavado justamente por otros saberes y por otros propósitos que son guiados por esos saberes. Por eso yo traje el tema de la parapsicología aquí, porque en él era más importante de lo que parece. Ahora, de ahí, de ir del Lebrero a otros lugares de la narración de las novelas latinoamericanas, en lo que yo pueda contestar con el recaudo y la sensatez, he observado otras cosas en la narrativa en general, que ha habido un desborde cada vez mayor de determinados géneros discursivos que componen a la novela. En esa medida, por ejemplo, incluso dentro del orden de lo que yo me suelo manejar, quiero pensar en novelas, por ejemplo, en novelas argentinas como Distancia de Rescate, y si no solo novelas, sino cuentos, para seguir con Samantha Schweblin en Siete Casas Vacías, etc. He pensado que la propia dicotomía en algún momento entre géneros que yo no le llamo así, pero los españoles sí le llaman, yo sé que géneros no miméticos y otros géneros miméticos, esta es una manera de contestarlo, hay otras. Es decir, está siendo desbordado, es decir, hay una interseccionalidad de nuevos géneros discursivos y de viejos géneros discursivos que montan la novela contemporánea. Entonces, yo estoy poniendo el ejemplo de Samantha Schweblin porque es un tipo de interseccionalidad entre códigos realistas y entre códigos no realistas, pero que unos y otros no se neutralizan, sino que entran en una relación inédita, como también ocurre, por ejemplo, en Mariana Enríquez, en algunos cuentos de Federico Falco. Estoy poniendo ejemplos argentinos, ¿no? Es decir, o en algunos de las novelas de caso uruguayo, de Fernanda Trías, y al principio, no ahora, de Daniel Mena, por poner ejemplos recientes. Entonces eso tiene que ver para mí con un despliegue distinto, un momento diferente y un cansancio de ciertas estructuras que no coincide, en mi concepto, según lo que he escrito, con un pasaje de la autonomía a la posautonomía, como decía Josefina Luz. Es decir, sino que tiene que ver con unas nuevas relaciones
de absorción de discursos de la realidad y de reconfiguración semiótica de ellos para tratar de intensificar aquello, sobre todo en la novela, de que todo puede caber y de que incluso puede caberle nuevas maneras de ser leído. No sé si en algo contesta la inquietud. No entendió, Yoka, la última frase que dijiste, Ebert, se perdió, digamos. Nuevas maneras de saber. Ser leída. Ser leída. Las nuevas maneras de, no solo de nuevas formas de conjunción, sino nuevas maneras de ser leída que también están afectadas por esas nuevas formas. Es decir, porque justamente la lectura es una lectura habitada. ¿Sí? Bien. Luciana y Amanda, ¿quieren responder? Sim, posso, Amanda, com licença. Muito grata pela pergunta do Joca. Retomando elementos da resposta do Herbert, essa questão do leitor, né, do como a narrativa contemporânea se dá a ler. Né? No caso da narrativa que eu proponho aqui, o Nós, ela tem uma estrutura extremamente fragmentada, né? Não é uma narrativa que conta algo linear, então ela problematiza o tempo, ela problematiza uma cadeia lógica e coerente de interpretação, ela provoca o leitor, né? Ela interpela o leitor. E como disse o Herbert, ela exige que o leitor a interprete, a reescreva em um grau muito grande. Outro ponto em comum que eu vejo com o que falou o Herbert é essa absorção de diferentes gêneros, de diferentes discursos. Nessa narrativa específica, o Nós, são inseridos trechos de jornal televisivo, a poesia popular de cordel do Nordeste do Brasil, questões de folclore e uma imensa rede intertextual com o próprio gênero policial. São citadas obras, títulos, e, de modo extremo, um personagem canônico, fundamental, o que deu início ao gênero, o detetive por excelência, é integrado com o personagem que vai conversar com o personagem narrador. Então é interessante também, porque de certo modo eu vejo nessa narrativa o estímulo a uma certa desconstrução de um cânone inacessível ao leitor jovem. Por que eu falo do leitor jovem? Porque este livro, ele foi leitura obrigatória do concurso de ingresso na nossa universidade, durante 2 anos. Então, durante 2 anos, eu fui falar nas escolas, nos liceus, nos colégios, para jovens leitores de 16, 17, 18 anos. Mais de 600 alunos. E foi muito interessante estar frente a frente com esse jovem público leitor. E foi fascinante acompanhar o processo de leitura desses jovens leitores, quando eles percebiam que eles não estavam compreendendo a narrativa linear, lógica do crime. E que, por isso, eles são excelentes leitores, porque eles não compreendiam
porque o que a narrativa propõe é a problematização do crime, da própria estrutura narrativa. Então, com essa polifonia, né, com esse dialogismo, tanto interno de diferentes personagens, quanto externo, através da intertextualidade, nós temos também, respondendo ao Joca, diferentes perspectivas sem consenso, sem chegar a um consenso. Então, essa narrativa é uma narrativa que cria espaço para a diferença, para o empoderamento do leitor, quando ele percebe que eu não compreendi e, portanto, eu compreendi. Eu compreendi o que é a narrativa atual, sempre em movimento, sempre interpelando. Como disse o Herbert, sem resposta fechada. E nesse sentido, eu penso que a narrativa contemporânea é maravilhosa para jovens e menos jovens leitores, porque ela nos incita, nos ensina a estarmos no mundo. Porque o nosso mundo contemporâneo, imaginário contemporâneo, o discurso que temos sobre o mundo contemporâneo é fragmentado, não coeso, não linear e sem um ponto final. Espero que tenha dado alguns elementos. Muito obrigada. Gracias, Luciana. Y Amanda, ¿querías comentar algo? Bueno, voy solo a complementar, estoy de acuerdo con los colegas, pero estoy aquí, estaba pensando con el discurso de Herbert, con el discurso de Luciana, me quedé pensando sobre una frase que Terry Eagleton dice en Teoría de la Literatura, una introducción. Él dice una frase que a mí es casi un mantra, porque reflejo mucho sobre esta idea de nuestro proceso investigativo como críticos, como investigadores de la literatura, etc. Él dice algo de este tipo, que cuando analisamos a literatura, falamos de literatura, mas quando avaliamos a literatura, falamos de nós mesmos. Y creo que es un poco así, a partir de este proceso complejo que hemos vivido todos en la pandemia, nosotros también, pensando un poco como Luciana ha dicho, nosotros también somos otros lectores y creo que eso también, no solo esta idea de Herbert de nuevas producciones, de nuevas narrativas, pero también de nuestro ojo, de nuestra lectura distinta para las mismas narrativas. O sea, vamos a mirar las narrativas que ya conocemos con una mirada distinta. Y me parece un poco eso, el contemporáneo era otro, o por lo menos podemos decir que ahora tenemos otro contemporáneo. En el sentido de este proceso post-pandémico, ¿no? Entonces, nuestra mirada como lectores también se va a cambiar, principalmente como críticos. O sea, este libro que he trabajado, que he presentado hoy, es un libro que yo he trabajado en mi tesis doctoral, pero con otra mirada, otra lectura. Y hoy consigo mirarlo con este ojo de curiosidades e intereses ya basado en este otro contemporáneo. Entonces, creo ahí que tenemos dos desafíos quizás, ¿no? Que Herbert y Luciana han comentado. No solo el desafío de pensar nuevas producciones a partir de esa experiencia, pero también nosotros como lectores mirar las obras ya existentes y cómo la miramos de distintas maneras a partir de ahora, a partir de esta nueva experiencia del cotidiano, ¿no? No sé si hemos contestado a Joca, pero perfectamente, en fin. sí. Perfectamente. Se me ocurre algo.
Es una pregunta que habría que hacerle a Pablo, que está sentado acá. ¿Qué es una novela hoy? ¿No? O sea, cuando Pablo exponga, bueno, es una de las preguntas que ya quedan formuladas. ¿Qué significa escribir hoy una novela? ¿Qué es una novela hoy para él? ¿Y cómo lee este género, esta hibridez de la que se está hablando todo el tiempo? Esta vitalidad de un género que fue declarado muerto hace bastante tiempo, pero parece que está vivito y coleando entre nosotros. Bueno, pasaríamos a la segunda tanda de expositores, si no hay ninguna pregunta. No sé, mis compañeros de mesa, ¿no? ¿No? Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Me dicen que no. Así que si está Renata por ahí ya conectada, Renata Bastos da Silva, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Está conectada, chicos? Perfecto. Imaginarios do Contemporáneo a Literatura de Mariana Enríquez no Brasil. Es el título de su presentación. Hola, ¿cómo estás, Renata? Bienvenida. Bien, bien. Gracias. Bienvenida. Te vemos perfecta y te escuchamos perfecta. Gracias. Buenos días. Yo agradezco a los coordinadores por me dar a oportunidade de participar. Saludo em especial as minhas colegas do Núcleo Disciplinário Literatura, Imaginários, Estética e Cultura, da Associação da Universidade do Grupo de Montevideo. Eu he enviado a gravação, pero estão vendo, eu estou assim. Estás compartiendo con nosotros, Renata. Sí, sí. El título de mi presentación así. Entonces, Mariana Enríquez veio a Brasil em 2019 para nossa Festa Literária Internacional de Paraty, onde charlou com o público em geral em uma das mesas principais e foi muito ovacionada. Le gostaram muito porque vou falar um pouco mais de sua obra e vão a ver porque o público brasileiro gostou muito. Em especial, estou falando porque Brasil é muito grande. Então, estou falando dessa mirada de Sudeste, em especial Rio de Janeiro. Esse foi a sessão de autógrafos que eu estive com ela depois de suas charlas e foi bastante concorrida também. Então, um pouco de Mariana, que nasceu em Buenos Aires, hice comunicação social, é uma periodista, colabora para diversos periódicos e revistas. Estes são os livros que foram publicados aqui em Brasil. Esses são as carpetas de publicação brasileira por a editora Intrínseca. O primeiro foi As Coisas que Perdemos no Fogo, as coisas que perdemos no fogo. São cuentos, eu vou falar um pouco de cada um.
o segundo que nosotros vimos ella en la sesión de autógrafos que he lançado em Paraty. Este es el mar, este é o mar. E por último, ano passado foi publicado Nuestra Parte de Noche, nossa parte de noite. Agora vou apresentar com as carpetas de la publicação em Argentina, de los libros, hablar um pouco de los 3 livros. As coisas que pedimos em El Fuego, como he dito, são cuentos. Foi o primeiro livro que he publicado em Brasil. É muito interessante porque Mariana mobiliza o medo, o terror, aproxima das coisas do cotidiano. Para nós foi impactante porque temos algumas coisas muito em comum com a Argentina, como por exemplo em seu primeiro cuento desse livro, El Chico Sucio, que Mariana habla de bairro em Buenos Aires decadente por conta do impacto de uma epidemia de febre amarilla em siglo XIX, e depois queda-se abandonado, com habitações abandonadas, pero com as calles cheias de pessoas drogadas, chicos abandonados, como é o caso do Chico Sucio. Então, a decadência de parte de la ciudad, como nós também vivemos acá em Rio de Janeiro, onde eu trabalho, e cerca de Rio, de onde eu vivo, que é Niterói. Vivemos esse problema também. Entre outras coisas bastante interessantes do cuento também que habla sobre as comunidades, como aqui para nós são as favelas. Então, sempre usando esse aspecto do terror. Também coisas de cotidiano das chicas, o impacto da ditadura também argentina. É muito interessante. Então, abril, eu penso que é aberto para Mariana leitores interessados que se identificaram com os temas. Esse é o segundo, é uma novela, né, que eu edito também. Esse é El Mar. E esse também, Mariana, acá usa também temas mitológicos, da mitologia, para falar sobre fãs, não sei se é assim que se chama, pero chicas, em especial chicas que lhe gostam muito uma banda de rock. E há personagem que é mitológico, que necessita sempre incentivar que as chicas lhe gostem da banda de rock, de astro pop, para tentar seu objetivo, que é se transformar em um ser iluminado. Pero há também uma crítica para mim, em minha opinião, que é quedar-se fã de uma banda de rock por quedar-se, não porque entende a formação, as canções. Mariana lhe gusta muito o rock, a música em especial, pero o rock lhe gusta muito. Tem outro livro que vai
falar sobre suas viagens em cemitérios, que não tem tradução em Brasil, que conta uma de suas viagens que foi a Cuba para ver, não Cuba, não Havana, pero por conta de uma banda de rock que foi assistir. Este é o último e mais recente livro de Mariana que foi publicado em Brasil, Nuestra Parte de Noche. Este é uma novela, é muito interessante porque habla do território de encontro de Argentina e Brasil. Então, é uma oportunidade que nós quedamos mais próximos de sua literatura, porque por conta de falar desse território que nós temos compartidos as fronteiras com a Argentina. Em la novela, Gaspar é o protagonista e tem o sino de beber a los muertos. E hace uma viagem tentando buscar a origem da ordem comandada por sua madre e também para tentar livrar a seu filho da obscuridade, porque essa capacidade que Gaspar tem passa de filho para de padre para filho, como sua madre passou para ele, e ele não lhe quer essa herança para seu filho. Então, para mim, em minha interpretação, como um intento de purgar esse personagem argentina da herência que lá ha destruído. Como, por exemplo, por la política econômica del Corralito, similar a lo que hizo el presidente Collor em Brasil. E também é uma reflexão impactante, porque isso que nos assombra, que é o neoliberalismo, agora, em especial em esse momento de Brasil, que vamos a novas eleições, e esperamos purgar, assim como em La Viagem de Gaspar, esse fantasma do neoliberalismo em Brasil, assim como passou por aqui o período de Collor, e assim como passou em Argentina o período de Corralito. Esse é, para terminar, nosso encontro encontros internacionais, o brasileiro entre outros hispanos, que é um curso que nós apresentamos em Instituto Cervantes todas as últimas jueves do mês, somente esse mês que vamos apresentar essa semana, a hora 19. Sempre falamos de um autor, um livro que está de literatura comum entre nós outros. E Mariana Henriques foi em desses encontros ano passado, em setembro, porque foi por la plataforma Zoom. Foi muito interessante sua participação. Hablamos com ela e hablamos sobre como é o impacto de sua obra aqui em Brasil. E então, termino aqui. Invito a todos, vou deixar aqui em o chat o link se queres participar agora em jueves às 6:30
de la tarde hasta las 8 de la noche con nosotros y vamos a hablar sobre las mujeres en proceso del bicentenario de las independencias de América Latina. Será nuestro próximo tema. Es eso, muchas gracias. Gracias, Renata. Gracias por la exposición y por la invitación. Veremos si podemos conectarnos. Bueno, ahora tendría que leer Rafael Climen Espino, no sé si está conectado, de la Baylor University de Estados Unidos. ¿Estás, Rafael? Bueno, Diana sí, Diana Junques, de la Universidad Federal de San Carlos, está conectada porque hemos estado comunicándonos. Ella está conectada desde hace rato, pero no había ingresado. Estaría bueno que las personas que leen pudieran ingresar, sobre todo cuando charlamos, ¿no? Al final de cada tirada. El título de la ponencia de Diana es Para nunca más calar na lingua, estética y política nos grafites en la poesía producidos no Brasil entre 2016 y 2022. Un abordaje a partir del pensamiento político de Haroldo de Campos. Te escuchamos, Diana. Bem, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, bom dia, colegas. Agradeço o acolhimento do núcleo e esta fala é inspirada, né, no contexto político que o Brasil vem atravessando desde o golpe de 2016 e todos os enfrentamentos que nos têm sido impostos do ponto de vista da sociedade pelo atual governo, que, a despeito de ter sido eleito democraticamente, assume uma postura deliberadamente autoritária, fascista, inclusive no momento atual, ameaçando o próprio processo eleitoral que teremos em outubro. Esse contexto se agrava quando chega a pandemia e o isolamento, né, a que somos submetidos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, em virtude das questões sanitárias e da preservação da saúde. Neste momento, são produzidos, de 2016 a 2022, portanto, são produzidos uma série de trabalhos artísticos, né, não só do ponto de vista da literatura, da poesia especificamente, que é minha área de pesquisa, mas também do ponto de vista das artes plásticas e da arte de rua. Eu procuro aqui, nessa breve apresentação, é uma pincelada, trago aqui alguns textos e depois podemos conversar. Essa apresentação, ela, do ponto de vista teórico, enquadra-se naquilo que eu venho estudando há algum tempo, que tem a ver com a perspectiva pós-utópica, proposta pelo poeta Haroldo de Campos, a partir de meados da década de 80, e que diz respeito a uma arte centrada na agoridade, no Jetztzeit benjaminiano, e uma arte que se fixa no presente, ou seja, vai substituir o princípio esperança das vanguardas pelo princípio realidade, onde há necessidade e escassez. Portanto, é uma arte que recusa paraísos sistemáticos, um devir da primavera dos tempos, mas busca pensar as suas questões a partir das restrições impostas também pelo momento histórico. Nesse sentido, são produções artísticas que olham as ruínas, né, como o Anjo benjaminiano, o Anjo de Clé, para refletir sobre o que é possível fazer no presente a partir delas.
Eu trago aqui alguns poemas e alguns grafites, eu vou compartilhar minha tela, espero que dê certo o compartilhamento, e lerei também alguns poemas para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o que preciso compartilhar, não encontro aqui. Vamos ver. Agora sim. Muito bem. Começamos aqui por esse... Vocês veem a minha tela? No te estamos viendo y tampoco, no sé si estás compartiendo algo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Travou um pouco. Bem, muito bem, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver a tela cheia. Conseguem ver o poema? Imagino que sim. Aqui Agora temos sim. um poema do poeta Carlos Assunção. Esse é um poema que é escrito em 2000, mas que introduz a temática de que eu quero tratar aqui. Carlos Assunção é um poeta longevo, vai completar 95 anos no comecinho da semana que vem, é um poeta negro, e ele está aqui porque não tinha recebido ainda uma antologia, a não ser em 2020, quando o poeta Alberto Pucheu organiza seus poemas e faz um filme, e, portanto, essa antologia de Carlos Assunção surge nesse contexto a que estou me referindo. Rotina. Vai um homem negro sozinho, na noite, caminhando devagar. Devagar, caminhando na noite, sozinho um homem negro vai. Cuidado, irmão, o perigo traspassa a noite como punhal. Irmão, cuidado, eis que na esquina, na noite deserta, surgem 4 policiais. É tarde, é muito tarde, a noite se fecha com mãos de ferro, é tarde demais. A noite se fecha cercando o homem negro, se fecha com mãos de ferro como tenaz. Com as mãos vermelhas, eis que apressados, desaparecem na noite os policiais. Os olhos apagados, imóvel no chão, pedra fria, em poça vermelha meu irmão jaz. E não vai mais abrir os olhos, nem levantar-se, nem caminhar de noite, nem de dia, nunca mais. Uma questão que se coloca de modo importante, para além da agressão e da violência contra as pessoas negras, é que existe uma impossibilidade de diálogo numa sociedade que, para além da luta de classes, vivencia ainda fortemente o racismo que sempre se colocou para a nossa sociedade, mas que exacerba a partir do momento em que o próprio discurso racista parte do presidente da República. Sobre este ponto e a impossibilidade de dizer, um poeta negro também, Edmilson de Almeida Pereira, que é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, escreve em 2003. Cabeceira. O mundo se bate por uma variável língua e não nos entendemos. Aros na estiagem são o fonema que faliu sem gerar comunicação. Não houve tempo nem vontade para coser o pacto? Era preciso, sob pena de se exaurir o homem. Esperamos em vão o repasto, tarde o centeio explodiu em pão. Que fazer? A relva onde os cavalos crisparam se apagou, arreios cospem a lição de pedra. Como não ver o golpe que vitimou a todos? Testemunhamos o cós armado do inimigo, a pira onde a liberdade expirou os prazos insondáveis. Nós, tão confortados pela certeza de que um passado era um bazar, e que entre rubis e enxovais nenhuma traça fiava as avessas. Ideias, no entanto, forçam as paredes. Entre o que o fizemos e não, algo se revela necessário ainda. Então, o poema aponta para um posicionamento
político e para um posicionamento da linguagem, mas da impossibilidade de dizer, e de como, do ponto de vista da sociedade, isso temos assistido, e a arte vem testemunhando isso antes mesmo que o contexto assinalasse dessa forma, para uma estrutura social, política e cultural que se fixava em valores tradicionais, arcaicos, conservadores e exclusores. Do ponto de vista da arte de rua, esses movimentos se intensificam a partir de 2000, no que Alberto Pucheu vai chamar de geração Lula. Aqui nós temos um grafite feito em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, pela artista Crioula. Crioula é uma jovem artista, nasceu em 1990, e toda a sua obra é pautada do ponto de vista da ancestralidade, espiritualidade e natureza. Então, se pegar nos como contraponto os grafites de Basquiat, do Seymour Cheek, na Nova York, dos anos 70 e 80, né? Vemos que Crioula incorpora esse questionamento, mas a partir de uma outra visada totalmente diferente, usando cores e penetrando a cidade, né, com o que eu chamo aqui de uma manifestação poética visual, né, bastante marcada pela vivacidade, mas também pela interferência, como a gente vê aqui, não sei se vocês conseguem ver, pela interferência na paisagem urbana, né, que coloca, então, a mulher negra, sobretudo, na centralidade do espaço urbano e do espaço da cidade. Evidentemente que a pandemia causa, pela impossibilidade de movimentação, um movimento diferente na produção do grafite e do picho, mas essas manifestações, né, elas retomam desde o final do ano passado, numa cidade como São Paulo, sobretudo, a partir e já incorporando uma lógica do próprio contexto que estamos atravessando. Aqui um poema, deixa eu só controlar o meu tempo, estou quase acabando, de uma poeta carioca muito jovem, é uma moça que não tem 30 anos, que é a Valesca Torres, e que diz assim: rebanho. 6 horas da tarde, uma porca indo para o abate, uma multidão de porcos. Uniforme, cinza e azul, bandeira do Brasil, unidade pública de ensino. Uma porca bem vestida. Sistema público de ensino e um bando de porcos, pretos, tentando aprender que Jesus tem olhos azuis, é branquelo, um bronze tem que passar pasta d'água. Sistema público de ensino, de que adianta saber contar, se no fim do mês não sobra nada para a porca que trabalha para pagar boletos, sustentar um lar? Fim de um dia de trabalho, início de uma noite de pasto, a barriga no fogão, uma espingarda com o cano ainda quente, meto a bala na cara do canalha, faço jus ao meu salário. Então, bom, não é preciso dizer aqui o nível de radicalidade da comparação dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores pretos, a uma vara de porcos, né? E essa situação de uma vida e de um ciclo que se repete, de onde não se pode sair. O poema assume, então, um lugar, né, para além dos valores estéticos, nem sempre prementes em todas as produções, mas um valor de manifesto, como manifesta também, mais uma vez aqui, um outro exemplo de grafite, de Renata Felinto, não é? E que é uma artista que vive hoje no sertão do Ceará, no Crato, é paulistana, nascida em 1978, e que, mais uma vez, mas numa perspectiva bastante diferente da do poema do Carlos Assunção e do poema de Valesca,
coloca a mulher negra na centralidade. Então, são duas formas de valorização, né? Uma pelos valores eufóricos dessa ancestralidade e outra, sobretudo na poesia, por aquilo que no poema irá se repetir. Aqui, a Chapeuzinho Vermelha loura e cinicamente loura, né? E ao lado todos os valores ancestrais da cultura negra, que ao fundo vocês não vão conseguir ver, mas há modelos, propagandas de cerveja que sempre trazem, né, as louras para o centro da cena. Aqui, já me encaminhando para o final, leio um poema de Nina Risi, Sem Saber Dizer. Olha a sarjeta mais suja, qualquer um podia saber que não há menina nesse chão, sem ter sido um rastro de violência. Olha a sarjeta mais suja e sei que não posso voltar a pisá-la, dormir sob dejetos, restos de obras e cimento. A menina pisada é ainda outra e outra, a menina quem não poderá dizer se nunca mais sair da sala de psicopatologia. Isto é que chama pedra, mãos e ml. É fraco dizer alguém, é fraco dizer animal, é tão fraco dizer os rasgos de toda história. Uma sarjeta é o lugar onde se deixar uma menina. Uma menina é um ser vivente é esse que se atravessa e mata e nunca existiu. Não vou mais pisar a sarjeta de quando era uma menina, sob as mãos do pai, do outro e do outro, todo e qualquer desconhecido. O senhor me pergunta se foi um poema que se salvou. Como sede de qualquer morada ou claustro, Senhor, não pisar qualquer chão. Ser encarcerada é um ótimo ataque. Lê-se numa vala. A rua lá de casa é um aguaceiro pronto, a pisar, cair, uma abertura para o fim do mundo. O fim do mundo acontece 5 vezes por hora, a cada 11 minutos, é quando um ser vivente se converte em menina na sarjeta, sob as mãos de qualquer ou 30 que é mais que gente. Mas que gente não é um monstro é mito ou é beleza. Não existe beleza quando uma menina está na sarjeta. Eu nunca mais vou à sarjeta, mas olha, está cheia a sarjeta de outras meninas. Eu sou ainda outra, uma menina que não pode ser mais. Atravessamento, violência, fim. Todos esses poemas, aqui temos outros grafites, não vai dar tempo de eu apresentar, dos Gêmeos, eles trazem a percepção, né, de que existe uma profunda e perversa desigualdade de classe que se coloca e se sobrepõe a uma desigualdade racial e tem sido a arte e a cultura, sobretudo a cultura urbana dos grandes centros, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e outros grandes centros, que tem trazido o embate, né, mais do que a denúncia do que acontece no Brasil, sobretudo depois do golpe de 2016. E para terminar, esse poema, que é de uma poeta jovem, chamada Michaela Schmidl, do livro Coração Cansado, e que traz uma outra vertente ainda, que são dos poemas de esperança e de ultrapassagem, a gente usar um termo da terceira tese sobre a história do Walter Benjamin. Não permitir que o enorme pássaro sem asas afete o teu espírito criativo. Ter no bico um estado permanente de uma felicidade estranha. E aqui eu interrompo o partilhamento e já faço as minhas palavras finais para trazer, então, essas reflexões muito brevissimamente e uma provocação para tentarmos pensar, então, do ponto de vista pós-utópico, o que significam esses poemas tão distópicos e que falam a partir das ruínas, ou mesmo os que falam a partir
de uma perspectiva da esperança. Ou seja, que a despeito do tema do poema, né, o fato de se produzir arte e de se veiculá-la, e a pandemia trouxe a possibilidade de reprodução e circulação pelas redes sociais de uma série de lives e de manifestos, como não se imaginou, sobretudo nos primeiros meses de pandemia, entre março e agosto de 2020, e tem sido uma forma de resistência a isso. Então, essa postura pós-utópica, no sentido de que a utopia talvez seja uma impossibilidade, isso já estava em Os Filhos do Barro, no Otávio Paz, né, que é um livro de 1974, em que Paz fala da pós-vanguarda. Mas se a utopia das vanguardas é impossível, essa força que vem depois e que é algo centrado no agora e na capacidade de ultrapassagem dos problemas pela arte se coloca fortemente e vem se colocando, me parece, tanto na poesia quanto na arte urbana no Brasil. Isso. Muito obrigada. Bueno, gracias, Diana. No sé si Rafael Climent está conectado. Me comuniqué con él vía mail. No está conectado. Bueno, podemos hacer algunos comentarios. No sé si estás, Renata, ahí viéndome. Supongo que sí, que estás conectada. Me interesa la figura de Mariana Enríquez y, bueno, esta cuestión de estudiarla desde Brasil también me interesa, sobre todo porque acá le llaman el fenómeno Mariana Enríquez en el sentido del impacto social que produce cada una de sus presentaciones. Te digo lo que he visto, además de leer sus cuentos. En la Feria del Libro, no sé si viste vos la llegada de la a la Feria del Libro de Argentina, de Buenos Aires, de Mariana. Fue como una rockstar, toda vestida de negro, con botas altas, negras, tapado, rodeada de sus fans. Era una cosa impresionante. La sala estaba rebalsando. La pregunta que te hago es, he notado que el público en Argentina, sobre todo, es gente joven, las generaciones jóvenes. Quiero saber si pasa lo mismo en Brasil. No recuerdo si lo dijiste en tu ponencia, pero quiero que me comentes eso, porque no todo el mundo, digamos, de generaciones mayores la lee, pero sí la gente joven, y además se la recomienda, pasa de boca en boca y en las redes se hacen la recomendación de Mariana. Cosa bastante interesante como fenómeno, ¿no? Por eso la palabra fenómeno. Entonces, bueno, coméntame eso. Estás muteada, me parece, Renata. Entonces, el público acá, yo he visto dos veces. Uma em Paraty, a Feira Literária de Paraty, e me pareceu não são jovens, não, são mulheres. Há mulheres de los 30 para mais. Em Paraty, em 2019, ainda estavam conhecendo seus livros. Muitas falavam para mim que estavam comprando o livro para conhecê-la, porque gostado de sua charla, né? Então, em Paraty foi isso. Pero depois, em Cervantes, que hicimos por Zoom, tivemos uma audiência de 25 pessoas em Zoom. Foi a maior que nós tivemos ano passado, com a Elia presente, e foi um grupo variado. Tinha também homens, me recuerdo também de homens mais
Berros, um professor que também trabalha comigo, e seu grupo de estudos que trabalham com teatro, cultura, e havia jovens também, é verdade, agora sim, porque nós fizemos a chamada em la universidade, pero nos surpreendeu muito. Pero o Zoom não é somente o público brasileiro. Havia também o público de outros países, em especial de os países de América Ibérica, pero não era a maioria eram brasileiros. Então, eu diria que era um público de 30 anos, 20, não sei, pero acá, pelo menos na experiência que eu tive, são pessoas mais maduras que leem Mariana. Quanto à recomendação, por las redes sociais, aqui em Brasil, eu, pelo menos aqui onde estou, em Rio de Janeiro, as redes que eu acompanho, Instagram, Twitter, Facebook, eu vejo que é o público em geral. Eu não sei como, não lhe chega a ser um fenômeno aqui em Brasil, porque, por exemplo, o primeiro livro de 2016 foi lançado e depois, em 3-4 meses, já estava em uma estante virtual, sendo vendido por um preço mais barato, usado. Eu não sei se for... Me parece que as pessoas são interessadas, pero não tem... penso que é mais pela questão do fantástico, surreal, não tem a leitura, nem todos têm a leitura que nós outros estamos tentando mostrar. Então, eu penso que há um caminho interessante. Por 2 vezes ele já foi capa de um segundo caderno de um periódico muito famoso aqui, que é o Globo, e trouxe consigo outras autoras, como Selma Almada, outras autoras argentinas também, pero ela é lá maior. Eu penso que tem um espaço de construção, em especial com seu último livro. Tienes também um comentarista literário, José Godoy, aqui de Rio de Janeiro, que apresentou seu livro em CBN, na rádio, e que teve maior alcance. Para mim, para encerrar, eu penso que há um caminho para Mariana bem largo para crescer aqui em Brasil, por conta da proximidade das questões sociais que é levantado em seus livros. É isso. Gracias. Bueno, ¿escuchan? Sí. Las dos charlas hablan de maneras distintas de purgar el fantasma del neoliberalismo en Brasil, en América Latina. Y en la charla de Diana vienen las cuestiones del arte urbano, de la poesía contemporánea, y me acuerdo de los años 60, de los concretistas brasileños, Haroldo de Campos, Augusto, Décio Pignatari,
que por presión de las calles, de la vida, de la realidad, de la política, propusieron lo que llamaban el salto participante. Y ahora parece que hay un salto participante de los años 2000 con las catástrofes políticas del presente. Y entonces, Diana, la pregunta sería, ¿cómo sería ese nuevo salto participante de esos poetas que fueron muy cerebrales y acusados por estar afuera de la realidad? Y ahí, aunque fue un salto participante heterodoxo, con poemas visuales y provocativos, ahora los poemas que leíste son más bien discursivos y realistas, digamos, politizados. Hay que lembrar que Augusto de Campos sigue vivo y publicando poemas visuales, políticos en Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, te pregunto cómo sería ese salto participante y cómo conectar los poemas que leíste con lo que hace Augusto hoy, por ejemplo, o segundo el pensamiento crítico político de Haroldo de Campos como pós-utopía en las distopías del presente. Bem, obrigada pela pergunta, importante pergunta. Eu vou resumir, não sei se consigo falar tudo, isso é realmente um assunto instigante. Muito bem, de fato, né, assiste-se em 62, a famosa fala do Décio Pinhatari sobre o salto participativo, né, da poesia concreta e acusada, então, de um excessivo formalismo e de uma alienação em relação à realidade. A isso, os poetas concretos respondem dizendo, a partir de uma transformação de uma frase do Mayakovsky, só a arte revolucionária em forma revolucionária. Então, nesse sentido e naquele momento, a própria forma do poema dizia respeito a uma contestação política, como os popcretos de Augusto de Campos, que estão hoje na Argentina, foram vendidos para uma coleção particular. Então, Augusto continua, já respondendo a essa parte de sua pergunta. Nessa produção, há algumas semanas eu visitei o poeta, que não sai mais de casa, a despeito de estar muitíssimo bem de saúde e bastante ativo e preocupado com o nosso país. E a poesia política, para Augusto, continua sendo uma poesia fortemente marcada pela questão da visualidade e da forma dos jogos de palavra, e aí incorporando outras facilidades que a própria tecnologia traz para a poesia visual. Este é um caminho ao qual Augusto se mantém fiel, ou seja, ele ainda está no salto participativo no sentido de uma arte que contesta e que é revolucionária também na forma. Do ponto de vista de Haroldo de Campos, né, e ao pensamento de Haroldo, a minha pesquisa trata especificamente de um Haroldo que não é o Haroldo da fase concreta, mas é o Haroldo que vem depois, do que eu chamo de uma fase efetivamente política, com um pensamento fortemente marcado por Walter Benjamin, não só o Benjamin das tarefas do tradutor, mas do pensamento político, de um conceito de história bastante específico. Isso se nota nos ensaios de Haroldo de Campos, né? Nos ensaios tanto sobre poesia e modernidade, o poema pós-utópico, que é a esse ensaio que me referi especificamente,
mas também da razão antropofágica, e que diz respeito a pensar, a partir da poesia e da crítica, a questão política e de formação do Brasil, não só uma formação da literatura, e Haroldo se contrapõe aqui à visão determinista, né? Enfim, o Marx de Walter Benjamin não é necessariamente o mesmo Marx de Adorno, ou seja, sempre o mesmo Marx, mas lido a partir de idiosincrasias, como vai ensinar o Borges em Kafka e seus precursores, não é? Então, o que está em jogo aqui são poemas, sim, mais narrativos, mais discursivos, mas o que eu mobilizo não é a teoria da poesia concreta ou um pensamento concretista voltado para a poesia, mas o que Haroldo vai chamar da concretude do signo, um pensamento que diz respeito não só a uma forma revolucionária, porque a forma é bastante tradicional, mas vai dizer respeito a um pensamento de resistência. É nesse sentido que eu enlaço a proposta pós-utópica de Haroldo para fazer a leitura destes poemas, ou seja, não estou mobilizando aqui o Haroldo poeta concreto, né, mas o Haroldo pensador e teórico da literatura. Não sei se eu consegui responder a você. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de los demás participantes que están en línea? ¿Alguna inquietud? Rafael no está conectado, no dice que se le había caído el sistema, no sé si podrá conectarse. En caso de que no llegue, sugiero hacer una breve pausa de 10 minutos, así continuamos y descansamos un ratito, si les parece. En 10 minutos volvemos todos. Sí. Gracias.